pessoal, boa noite. Eu sou o Will, monitor de físio de vocês. Acho que vocês já conhecem já. Infelizmente hoje vocês não estão vendo meu rosto, mas só que é mais prático para mim gravar a revisão assim. Eu vou falar com vocês hoje de dois assuntos, três na verdade, importantes, que é débito cardíaco e retorno venoso, fatores que influenciam a pressão arterial e também fatores de formação de edema. Então, para começar, eu queria falar com vocês sobre débito, antes de tudo, na verdade. Eu tô fazendo essa revisão, uma coisa mais teórica para vocês, eh, porque são coisas, tipo, básicas que vocês têm que saber aplicar na prova. E acho interessante também que nós possamos, trabalhar com isso daqui de uma maneira mais leve. Eu acho que se tem algum desses pontos que não ficou claro, é bom mandar mensagem para mim ou, tipo, por conta e procurar no livro. Como vocês sabem, o livro que eu sempre recomendo para pegar os conceitos é o Guyton. Apesar da professora usar bastante Margarida, eu acho o Guyton muito mais didático, né? Então, vamos lá. Na parte de débito cardíaco, eu acho importante a gente se atentar para duas coisas. Primeiro, a definição de débito cardíaco e de retorno venoso. Então, quando a gente vai na definição de débito cardíaco, a gente tem que a frequência cardíaca versus volume sistólico. O que isso significa na prática? Quanto maior a frequência o coração bate e quanto maior o volume sistólico que tiver, ou seja, o volume de sangue que chegar no coração, maior vai ser o débito cardíaco. E através disso a gente chega no retorno venoso, que vai ser o retorno que o sangue vai fazer no coração através do sistema venoso. Esses mecanismos vão estar intimamente ligados porque o coração vai funcionar como uma bomba. Desculpem, meu coração vai ficar parecendo uma maçã, mas só que aqui imaginem o ventrículo esquerdo e a aorta, daqui entrando o átrio direito. Então o sistema, como se fosse se você estivesse empurrando o sangue pelos vasos sanguíneos até que ele retorna ao coração. Tirei a parte de caneta para ficar mais fácil. Então é sempre bom ter isso em mente quando você está estudando a parte de débito cardíaco e retorno venoso. Eles são intimamente ligados. Não tentem dificultar ou florear muito a questão de débito cardíaco. Sempre que vocês puderem, é como se fosse uma operação matemática. Vocês simplificam para ficar mais fácil de mexer. E também um conceito importante é o mecanismo de Frank-Starling, que é o estiramento ideal. É o volume que você vai ter o estiramento ideal para o músculo cardíaco funcionar, onde você vai ter uma separação das fibras dele de uma forma que a entrada de cálcio vai ser bem otimizada. E aí ele vai ter a contração mais forte possível. Então, agora eu queria partir para uma questão mais prática, que é um gráfico que eles adoram usar, tipo, eles usaram na nossa prova, que fala sobre pressão intraventricular e volume intraventricular. Então, aqui a gente vai ter uma relação entre a pressão e o volume de três indivíduos diferentes. Então, antes de começar a mexer com o gráfico em si, a gente tem que se atentar para esses dois conceitos aqui, de pré-carga e pós-carga. A pré-carga vai ser a pressão no ventrículo antes da contração, ou seja, é tipo literalmente o último momento quando o ventrículo está com o máximo de sangue dele, antes o estiramento produzir contração, de tão estirado que ele vai ficar. Normalmente esse mecanismo vai vai fazer com que haja ejeção de sangue a ponto de passar pela válvula e percorrer a aorta. E a pós-carga vai ser a resistência enfrentada durante a ejeção. Ou seja, você começou a ejetar, você está contraindo o sangue para fora, e aí que você vai ter a pós-carga, que vai ser a resistência. Normalmente a resistência da pós-carga está relacionada ao quê? O sangue que já está na aorta antes de você ejetar. Porque, usando aquela bomba que a gente fez anteriormente, não tem nenhuma parte do sistema circulatório que fica sem sangue. Você tem sangue a todo momento. Então a pós-carga vai ter que ser a força que o sangue vai fazer para empurrar o sangue que já está aqui na horta. E ele não regurgitar de volta. Acho que deu para me fazer entender. Então aqui nesse gráfico a gente vai ter que a pré-carga maior é do indivíduo 2 e a menor a do indivíduo 3.
Por que isso acontece? Qual que é a diferença entre o indivíduo 2 e o indivíduo 3? Aqui, o volume intraventricular esquerdo do indivíduo 2, vou refazer aqui para ficar mais bonitinho, vai ser maior do que o volume intraventricular esquerdo máximo do indivíduo 3, que vai estar marcado aqui por essas partes, respectivamente. E a pressão intraventricular esquerda do indivíduo 2 e do indivíduo 3 vai estar praticamente a mesma. Então aqui a gente vai estar levando bastante em conta o volume intraventricular, exatamente para produzir aquela questão do estiramento ideal de Frank Starling. Então, já que aqui os dois indivíduos estão mais ou menos, porque eu não tenho uma régua para mexer nesse gráfico. Eles estão mais ou menos no mesma pressão intraventricular, então significa que o que vai mandar aqui vai ser o volume intraventricular. O volume intraventricular vai estar maior em 2 do que em 3. Logo, significa que o indivíduo 2 consegue ocupar um volume maior. Já que a pressão é a mesma e o volume do indivíduo 2 é maior, ele vai produzir um estiramento maior, chegando mais próximo do estiramento ideal para que o coração dele possa contrair. A pré-carga dele vai ser maior. E o retorno venoso vai ser o mesmo nos três. Por que o retorno venoso vai ser o mesmo nos três? Os fatores que influenciam o retorno venoso, desculpa, aqui tem um erro horrível de escrita, mas eu estava com sono na hora que eu escrevi, vai ser resistência ao fluxo sanguíneo, pressão média de enchimento sistêmico e a pressão atrial. Aqui a gente vai estar falando da pressão ventricular no gráfico, não da pressão atrial. Então isso, a gente tem que desconsiderar isso daqui. E a resistência ao fluxo sanguíneo vai ser determinada pela resistência periférica do indivíduo. Então, vai ter os fatores que vão regular a pressão arterial dele. E também a pressão média de enchimento sistêmico, que também vai estar relacionada com o estiramento das artérias das veias do sistema circulatório do indivíduo. Além disso, a gente também tem que o débito cardíaco é igual nos três indivíduos, porque o débito cardíaco, conforme a gente viu, é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Nenhum desses fatores está escrito aqui no gráfico que vai influenciar os três. Aqui a gente está trabalhando com pressão intraventricular e volume intraventricular, ou seja, pressão e volume. A gente está trabalhando com força aqui, não com frequência e nem com volume sistólico. Notem, volume sistólico vai ser diferente de volume intraventricular. É uma diferença boa. E tem que levar isso em consideração na hora que for fazer a prova, porque às vezes eles podem pegar e colocar essas questões como pegadinha. Enfim, isso daqui é uma coisa que eu acho interessante, exemplifica bem a questão, esse gráfico exemplifica bem as questões de débito cardíaco e retorno venoso. Quanto aos fatores que influenciam a pressão arterial, a gente vai ter duas formas: regulação neural e regulação humoral. Da regulação neural, a gente vai ter o sistema parasimpático, os amantes de neuro vão amar essa parte, né? E o sistema simpático. No sistema parasimpático, nós vamos ter nervos que secretam acetilcolina para diminuir a frequência cardíaca. A acetilcolina vai aumentar a permeabilidade de potássio nas células marca-passo, hiperpolarizando a célula, e se você hiperpolariza, você vai diminuir a frequência cardíaca porque vai ter mais trabalho para voltar para potencial de membrana basal, além de desativar por um tempo maior a célula. Enfim, revisão da P1. Já o sistema simpático vão ser nervos que vão secretar noradrenalina e adrenalina nas células marca-passo, promovendo um aumento do fluxo iônico por meio de canais de corrente de cálcio. Isso vai fazer com que os receptores alfa-adrenérgicos ativam a fosfolipase C, que atua sinalizando para a contração do músculo vascular. Músculo vascular alfa-adrenérgicos é uma diferença também interessante para você notar. E a inervação nítrica, que usa o óxido nítrico como vasodilatador. Então, em resumo, vão ser esses dois fatores que vão influenciar a pressão arterial por meio da regulação neural. Inclusive, tá até aqui numa decorebinha que eu fiz aqui, que o que vai manter o tônus simpático
falando de regulação neural, vai ser o bulbo ventrolateral rostral. Por favor, decorem isso daqui. Ou entendam o conceito, enfim, mas pensem nisso daqui com muito carinho. Esteja sempre ele com você. Não esqueçam, por favor. Não esqueçam. Outro ponto. O que vai controlar a contratilidade cardíaca? Vai ser o receptor beta 1 para contratilidade cardíaca, não de músculo vascular também. O que dentro da regulação neural temos também... Nossa, desculpa, ficou meio blá, essa frase. Retomando. Pensando ainda na regulação neural, a gente tem o núcleo do trato solitário, que vai ser responsável por interpretar os sinais dos barroreceptores. Eu acho que eu até trabalhei na questão de revisão da PIL sobre os barroreceptores aórticos que vão detectar, no geral, eles funcionam assim. Eles detectam o aumento da pressão de CO2 e a diminuição da pressão de O2. Isso daqui é o sistema padrão. Eles não vão detectar se a pressão de CO2 está diminuindo, porque acaba sendo bobo você fazer isso, tipo, já que o que importa é você detectar se o CO2 está aumentando, porque significa que você não está respirando, ou se o O2 está diminuindo. Então significa que tipo, o sangue não está perfundindo corretamente os tecidos, portanto não está fazendo a função dele. Outras coisas importantes a adrenalina. Isso aqui é regulação regulação moral, mas eu vou já dar essa palhinha já. A adrenalina vai causar redução da resistência periférica total e aumento da frequência cardíaca. Ou seja, você vai ter um fluxo sanguíneo mais rápido porque está diminuindo a resistência periférica total e isso vai causar um aumento da frequência cardíaca no paciente. Outra coisa, regulação neural ainda. A acetilcolina ela vai causar redução na velocidade de despolarização da fase 4. Isso daqui é importante saber, tá bom, gente? E vai aumentar o potencial diastólico máximo. Por favor, se atenham bastante nessa parte de acetilcolina causar redução na velocidade de despolarização da fase 4. É sério, é importante. Não se esqueçam disso. Escrevam numa colinha e colhem no, sei lá, tipo, na cabeceira de cama de vocês, na porta do quarto de vocês. Coloca de capa de fundo do celular, tira do namorado, da namorada e coloca de capa de fundo do celular essa anotação, por favor. É importante. Indo para regulação moral, eu separei esse vídeo em 2 sessões para mim, porque fica mais fácil de gravar e dá tempo de eu fazer uma pausa para água. Regulação moral, isso daqui vocês vão ter que decorar, tipo, é o beabá, assim, tem que saber de cabo a rabo. Vasoconstritor, vasodilatador. Vasoconstritor, noradrenalina, angiotensina 2, vasopressina e indotelina. Gente, decorem isso daqui. Não só para fisiologia, pelo amor de Deus, vocês vão usar isso daqui pelo resto da vida de vocês. Se vocês forem um médico que não sabe que noradrenalina vai causar vasoconstrição, eu vou explodir. Vocês vão me deixar triste. O Wilson do futuro vai ficar muito triste com vocês. E temos vasodilatadores, que é o peptídeo natriurético atrial, acetilcolina e ocitocina. Assim, as questões vão exigir um pouco mais disso daqui, mas só que eu acredito que esse raciocínio básico já dá para vocês trabalharem bastante com as questões. É só pensar com calma. Então, mecanismos para correção de volemia. Você vai ter 2 situações importantes: hipovolemia e hipervolemia. Assim, é mais uma coisa assim que eu criei só para facilitar o meu aprendizado. Espero que facilite o de vocês também. Hipovolemia: o paciente está com um pouco volume sanguíneo. Em resumo, normalmente causado por hemorragia. Se um paciente é com hemorragia, você vai precisar achar um jeito de compensar isso. Você vai precisar que o coração, como bomba, trabalhe com menos líquido para encher ele. Porque se você enche menos o coração, você tem menos distensão. Menos distensão, menos contratilidade. Por aí vai. Então, em situação de hipovolemia, o corpo vai liberar epi e norepinefrina, vasopressina e renina, numa tentativa de compensar exatamente essa questão de falta de líquido. Ele vai aumentar a frequência cardíaca, para ter mais sangue para perfundir em menor tempo.
já que você não vai poder ter tanto tempo assim e não vai ter volume suficiente para distender ele todo. Como eu falei, hipervolemia é uma coisa que eu inventei, mas enfim, normalmente é caso de pressão alta. O corpo vai, para tentar compensar essa pressão arterial alta, liberar ocitocina e peptídeo natriurético atrial numa tentativa de causar vasodilatação, porque daí vai conseguir acomodar melhor todo esse volume líquido e você não vai forçar o coração a trabalhar com um volume líquido muito grande. Porque apesar do mecanismo de Frank-Starling, ter essa noção de que quanto maior volume, maior contratilidade, tem um limite também. Funciona como se fosse como se fosse um gráfico assim. Vai subindo e daí aqui vai descendo. Aqui nessa meiuca é Frank-Starling. Então tem um limite, por isso o corpo vai tentar compensar em situações de hipervolemia. Um dado interessante é que o bulbo ventrolateral caudal é responsável pela inervação parasimpática, que vai causar vasodilatação e, caso socorro, o corpo não vai conseguir manter o sangramento sob controle, numa situação hipotética de um paciente com hemorragia. E essa resposta vai estar inibida em casos de hipotensão, já que não vai disparar os baorreceptores, que vão ser os detectores de pressão corporais. Então, aproveitando a deixa, a gente tem que decorar isso aqui também, por favor. Coloquem no celular de vocês como despertador. Falem isso todas as manhãs, como se fosse uma prece. Bulbo ventrolateral rostral, vasoconstritor. Olha só que semelhança, em rostral, vasoconstritor. Tem 2 R's. Meu Deus, ficou ridículo? Ficou, mas é o ridículo que ajuda a gente a decorar. E o bulbo ventrolateral caudal, vasodilatador. Também decoreba, infelizmente, é a vida, a gente tem que considerar. E, por último assunto, nossa, cansei. Formação de edema. Isso daqui vão ser as situações de formação de edema. Não vale a pena ficar explicando pra vocês a teoria, porque senão o vídeo vai ficar, tem 1 hora, é uma revisão. Isso daqui também, gente, por favor, decorem, tenham na mente de vocês, guardadinho, com carinho, lá no fundo, assim, sabe? Bem, uma memória feliz, assim. Expansão de volemia vai causar edema. Dilatação arteriolar vai causar edema. Hipoproteinemia plasmática, ou seja, quando você tem pouquíssima proteína no plasma, vai causar edema, porque se tem pouca proteína, a água não vai querer sair do tecido para ir para o sangue, ela vai querer ficar no tecido. Insuficiência cardíaca e aumento da taxa de filtração glomerular. Gente, é basicamente isso daqui, formação de edema é isso. Dificilmente eu acho que eles vão pedir alguma coisa muito acima disso daqui. E um tema interessante também, que acho que vocês devem ter anotado, é uma parte bem pequena da matéria, é a questão de circulação coronariana. Assim, eu lembro que na minha prova deve ter caído uma questão disso. Se você quer garantir um 10, vá lá, lê o resumo, mas assim, não acho que é uma coisa que vale a pena se preocupar muito. Eu me preocuparia em resumo, assim, em tudo, se eu pudesse resumir para vocês. Tenham em mente o conceito de débito cardíaco, como isso se relaciona com retorno venoso. Pensem com carinho nesse gráfico aqui, por favor, e em tudo que a gente falou sobre. Pensem nos conceitos de pré-carga, de pós-carga. Também olhem o gráfico e associem a pré-carga com o indivíduo 2 e o indivíduo 3. Notem que nesse gráfico aqui você vai ter um débito cardíaco igual entre os 3 indivíduos. E lembre que o retorno venoso também é o mesmo nos 3 e que o que vai influenciar o retorno venoso vai ser pressão arterial, resistência ao fluxo sanguíneo e pressão média de rendimento sistêmico. Tenham isso em mente. Fatores que influenciam a pressão arterial. Sistema parasimpático. Acetilcolina, diminui a frequência cardíaca. Por que diminui a frequência cardíaca? Aumenta a permeabilidade de potássio nas células marca-passo, que vai hiperpolarizar a célula. Sistema simpático. Os nervos vão liberar adrenalina, noradrenalina nas células de marca-passo. Vai causar um aumento do fluxo por meio de canais de corrente de cálcio, fazendo com que os receptores alfa-adrenérgicos, importante notar isso, vão ativar a fosfolipase C, que vai sinalizar para a contração do músculo. Do músculo vascular, não, das células. Enfim. Regulação moral, por favor, que nem eu falei, lembrem disso daqui, tudo. Por favor, pensem com carinho. Se você decorar isso daqui, seu trabalho vai ficar, 70% mais fácil. Porque se você ter isso daqui tudo em mente,
Fica mais fácil de você fazer as associações quando eles pedirem coisas mais específicas, gente. E o mecanismo para correção de volemia, lembrando, né? A hipovolemia, a hipervolemia. Hipervolemia não existe, eu que criei, porque eu não lembro disso aqui em lugar nenhum. E o que o corpo vai fazer nessas situações? Hipovolemia, sangramento. Hipervolemia, pressão alta. É isso, basicamente. Lembrem-se, bulbo ventrolateral caudal vai ser responsável pela inervação parasimpática, que vai causar vasodilatação. Bulbo ventrolateral caudal vai causar vasodilatação. BVLC, vasodilatação. Por favor, tenham isso daqui em mente. Nossa, coloquei errado aqui, mas enfim, deu pra entender o conceito. Por favor, lembrem disso daqui, é sério. Também vai deixar a vida de vocês muito mais fácil. E a questão de formação de edema, que é decorar isso daqui. Não adianta. Eu, sinceramente, não acho que adianta vocês pensarem muito sobre isso, filosofarem sobre a vida, a verdade, o universo e a formação de edemas. Só decorem isso e lembrem-se, tudo que sair fora disso não vai formar edema, tá bom? É de extrema importância, tenham isso em mente, por favor. E é isso, gente. No mais, eu queria desejar uma boa prova para vocês. É claro que os monitores estão disponíveis para vocês tirarem dúvida até o momento da prova de vocês. E, assim, mesma coisa da P1. Vocês foram bem na P1. O resultado foi muito legal. Acredito que vocês vão ir bem na P2 também. Vocês são uma sala estudiosa. Eu tenho certeza que vocês estão estudando todo o conteúdo a fundo. Ou também, se não estiver estudando a fundo, não tem problema. O importante é estudar a ponto de você entender e conseguir aplicar na prova. É isso. Não se desesperem, relaxem, durmam bem terça-feira à noite. Não virem madrugada estudando, porque isso daí não funciona. Vocês vão ver em neurofísio, isso não é importante. Se cuidem, pessoal, e é isso.